Bom dia para todo mundo. Estamos aqui com a Patrícia O'Reilly e a Isabelle Gretiat. Nosso papel aqui hoje é falar um pouquinho sobre a vida em condomínio, né? Ou seja, tudo acaba em condomínio. E a gente vai fazer um bate-papo, na verdade, de como a arquitetura pode influenciar essas nossas relações e como os nossos projetos podem contribuir positivamente para a construção de relações e de uma boa convivência, e o contrário também. Então, eu queria que vocês, começar pela Isabelle, se você pudesse apresentar, por favor, falar um pouquinho do seu trabalho, e depois a Patrícia também, por favor. Todo mundo me conhece por Belle, eu tenho uma empresa há 25 anos, chama Geia, e ela é basicamente desempenho operacional voltado para arquitetura em condomínios, em bairros. Então, na prática, como isso funciona? A gente apoia as incorporadoras como consultores e os escritórios de arquitetura a fazer os projetos pensando nas pessoas, no uso. Como isso usa, por que usa, como as pessoas vão utilizar os espaços, como elas vão conviver. Então, é trazer na fase de projeto como tudo isso vai ser experienciado e vivido. Tá. Então, essa é a nossa expertise. Obrigada, Isabelle. E você, Patrícia, conta pra gente um pouco do escritório e do seu trabalho hoje. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, muito interessante esse tema, e o nosso escritório está há 25 anos também no mercado. A gente trabalha com desenvolvimento urbano, né? Eu venho de Barcelona, cheguei no Brasil de volta em 2010, a gente começou a trabalhar aqui pensando em trazer um pouquinho daquilo que a gente tinha experienciado lá em Barcelona, com o desenvolvimento de urbanizações e revitalização dos espaços públicos, né, para que a gente integrasse a comunidade local naquele espaço que está sendo desenvolvido, né? E hoje o escritório é uma referência em sustentabilidade. Desculpa. A gente tem alguns núcleos de arquitetura, de urbanismo, de design, e esses núcleos acabam tendo uma conexão entre eles para que a gente possa desenvolver esses produtos e possa aplicar todas as estratégias que a gente entende como importantes para a comunidade local e para as pessoas no desenvolvimento de cidades e espaços, onde, para a gente, o que é realmente importante é criar uma conexão com o entorno, criar uma conexão com a comunidade local, impulsionando a economia local através de atividades e ações específicas para esse fim, com captações de recursos para a viabilidade de escolas técnicas, instituições que possam nascer a partir da nossa intervenção urbana. Tá. Eu acho que a gente tem eu acredito que vocês tenham desafios diferentes nas atividades de vocês, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes de começar sobre a vida nos condomínios e individualmente, né? Dentro desses condomínios. Ou seja, esses condomínios são projetados individualmente, cada um com seu partido arquitetônico, cada um com a sua proposta. A legislação hoje vigente aqui em São Paulo, por exemplo, leva a gente para projetos que sejam concebidos dentro de uma proposta de uso misto. Nós temos áreas de fruição, nós temos fachada ativa, enfim. Acho que desde 2014 para cá a gente passou a obrigatoriamente ter projetos diferentes do que a gente estava habituado antes. Eu acho que isso gera um reflexo no trabalho de vocês, e aí eu imagino que tentar criar uma conexão e algumas relações nessas convivências, seja dentro dos condomínios ou seja entre condomínios, é uma experiência diferente quando a gente fala de São Paulo e quando a gente fala, por exemplo, do interior de São Paulo, né? Então, assim, o quanto as pessoas em São Paulo estão dispostas a compartilhar espaços, estabelecer relações, né? A gente tem uma cidade hoje, infelizmente, com índices de violência muito alto, né? A gente tem uma tendência a se fechar um pouco. Como é que o trabalho de vocês ajuda esse processo? Como é que a gente tira as pessoas de casa? Como é que a gente abre as pessoas para novas relações? Como que o projeto que vocês desenvolvem, as suas atividades podem contribuir? E o quanto isso é desafiador em São Paulo, por exemplo? Eu trabalho muito com incorporadora e com escritório de arquitetura, então a gente deve ter hoje uns 350 projetos mistos que a gente fez. São Paulo, principalmente, né? A gente atende o Brasil inteiro, mas São Paulo misto vem muito forte. E aí o projeto misto, ele tem uma coisa muito bacana, que ele combina muito
com essa ideia de você conseguir sair daquele cluster do condomínio e você integrar ele na cidade com a fachada ativa, com a fruição, as lojas embaixo que trazem pessoas, né, dos prédios, das casas em torno, uma convivência. Então, tem a parte que é o benefício e tem a parte que eu vejo da dificuldade de você colocar isso em segurança, em operação, em custo, porque você acaba tendo diversos, como que eu vou explicar, diversos usos em um mesmo espaço. E em alguns momentos eles se integram e funcionam bem. Em outros, você tem que resolver e minimizar conflitos. Então, vou dar um exemplo prático, acho que é mais fácil. Quando você tem, por exemplo, um residencial e você tem um corporativo lado a lado, né, com fachada ativa embaixo, todas as obras do corporativo vão acontecer quando? Das lojas, de madrugada. Quando o residencial quer o quê? Silêncio, sossego, não quer caminhão, não quer carga e descarga. Enquanto o residencial vai fazer todas as obras, quebra-quebra, vai ter muito movimento de dia, que o corporativo quer o quê? Silêncio, foco. Então, parece uma besteira, mas quando a gente fala de fluxo de carga e descarga, de tanto prestadores de serviço como visitantes sociais dividindo as mesmas áreas, as mesmas circulações, você acaba tendo um desafio maior para a arquitetura, que é como você, de alguma maneira, qualifica os espaços, onde todos aqueles espaços sociais, onde as pessoas vão conviver, elas chamam esses grupos de diferentes usos para se conectarem, para usufruírem dos espaços, estarem no mesmo café, estarem na mesma praça. Outro exemplo, projeto antigo, Brascan Century Plaza, um projeto muito antigo, fachada ativa, produto misto, e ele tinha só lojas e um pequeno jardim. 5 anos depois, eles tiveram que colocar o quê? Brinquedos de crianças, porque como eles tinham seguranças na praça, as babás do bairro, de casas e prédios próximos, passaram a frequentar a pracinha de um lugar que era corporativo, planejado para público de escritório, porque elas se sentiam seguras. Como tinham segurança, era uma praça interna, tinha lojinha, tinha café, elas podiam ir pegar uma coisinha para a criança comer. E, de repente, no espaço corporativo, você tinha 40, 50 crianças. O que Na talvez parte um da espaço tarde, público deveria trazer, deveria né? trazer. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse, você planejar os espaços sociais para integrar as pessoas desse empreendimento, mas também integrar esse empreendimento ao bairro, ao entorno, ser algo que conecte pessoas de uma maneira segura, agradável, eficiente. Tem que se pensar na sustentabilidade o tempo todo. E aí o desafio, por outro lado, é como você organiza toda a parte de serviço para deixar o que a gente fala, o caminho de rei para a convivência, e que você também dê qualidade para quem trabalha, para quem vai prestar um serviço. Você não isola isso como se tudo para o que é social e o de serviço abandonado. Então, você tem que organizar os fluxos para preservar o social e também pensar nas pessoas que estão usando, também pensar na qualidade de vida de cada trabalhador, que estrutura eles vão ter, né? Eles vão ter uma área de descanso, eles vão ter uma copa, como que a carga e descarga chega com menor esforço e maior racionalidade, e desafio de custos, porque tudo acaba em condomínio e condomínio discute muito custo. Então esse é um negócio que é esquecido, mas os projetos têm que pensar em todas as soluções para também serem sustentáveis financeiramente e na parte ambiental, né? ESG está aí e com força total, e nos empreendimentos mistos, na coletividade, na integração, ele é mais necessário ainda, Aham. né? Patrícia, quais são esses desafios para você nas suas atividades hoje nesse sentido? Olha, é curioso, né, o que você está falando, porque a gente trabalha em ambientes muito distintos. Eu não trabalho na cidade, né? Então, quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente planta a semente de uma cidade.
o que é muito diferente do que você está fazendo hoje. Você está trazendo soluções para uma cidade que tem uma complexidade muito grande, que precisa de uma série de elementos para se reintegrar com o entorno, enquanto que quando a gente está projetando, a gente projeta muito no Ceará, muito na Bahia, a gente faz muito no interior. Então, normalmente, os nossos projetos são de desenvolvimento urbano, que é o momento onde você vai conseguir trazer essa semente de crescimento organizado e ordenado, integrando o entorno, integrando as pessoas e principalmente a questão da sustentabilidade. Então, quando eu vou desenhar um viário, eu já vou desenhar um viário pensando no desenvolvimento daquela região, né, com todas as questões que a gente pode aplicar, com jardins de chuva, para ser mais permeável, para que a gente possa ter uma caminhabilidade resolvida, solucionada dentro daquele espaço, que as pessoas não precisem necessariamente se encontrar com os carros para poder chegar em outros pontos Cidade para daquele pessoas? bairro. Cidade para pessoas. Eu acho que a isso. gente a cidade para as pessoas, ela existe como conceito, né, o Guel é maravilhoso, mas a gente hoje, a partir dessa colocação do Guel, a gente começou a entender que a gente não pode só trabalhar para quem habita aquele espaço no dia a dia, e sim, quando você está trabalhando no Nordeste ou na Bahia, por exemplo, você tem uma população flutuante, carente de conexão com o espaço, muito grande. E mais do que isso, a comunidade local, como é que ela foi impactada? Sim. Com a chegada dessa nova comunidade, que é uma comunidade que alguns vieram para ficar, outros vieram para numa passagem, né? Mas a gente tem um impacto muito grande nessa comunidade. Como é que ela se relaciona com essas novas pessoas, com esse novo meio ocupado, com esse território ocupado desta forma, né? Então é muito interessante que você faça um diagnóstico, né, local, que contemple todas essas variáveis de desenvolvimento urbano, né. Existe alguém nessa comunidade que precisa de um espaço que, comunicado com o meu produto, com o meu projeto em desenvolvimento, possa beneficiar essa comunidade específica? Mesmo porque está tudo integrado, né? Claro, Você tem uma comunidade que no novo empreendimento ela vai trabalhar, você vai gerar emprego, você pode levar exatamente. educação, você pode levar cultura, é um Exato. organismo vivo Ou e você talvez tem já exista, interação. né? Ou talvez Claro. esse lugar já tenha uma história, Sim, né? Já Sim, tenha uma sempre tem, cultura, né, né? Acho que sempre sempre tem. tem. Aí você leva o novo, mas respeita o que já existe lá, Claro. né? Então a gente está fazendo um projeto no Ceará muito interessante agora, é uma área grande de 1 milhão de metros, né, uma área de 1 milhão de metros dentro da cidade, é loucura, né, mas a gente trabalha com esses números magnânimos que dá para a gente uma esperança muito grande de poder projetar algo que vai ter uma continuidade mais profunda no que diz respeito à ocupação do território e da caminhabilidade da vida das pessoas dessa comunidade. Então, lá, por exemplo, vou dar um exemplo bom. A Copi Bravo, que é uma cooperativa de reciclagem de resíduos urbanos, precisava de um espaço para crescer. Aonde eu estou trabalhando, tem uma comunidade que está com a área que eles ocupam para plantio e tudo mais de coco, obsoleta. Ou seja, as pessoas da associação já estão de maior idade e elas não conseguem fazer a colheita. Resultado, eles estão sem recurso para sobrevivência, porque eles vivem da colheita do coco. A Copi Bravo, do seu lado, precisa ampliar. Então, a gente está fazendo uma conexão, né, dessa recicladora com a área que precisa de recursos. Vamos locar essa área, vamos ampliar essa área para a Copi Bravo poder fazer a reciclagem, né, e trabalhar com os resíduos, empregando o pessoal da comunidade local e gerando receita para a associação. ou seja, você une as pontas como um uma hub e em uma ação você resolve 2 problemas. Exatamente. Uhum. Então a gente tem a questão social, a questão de ocupação, né? E tudo isso vai permeando o desenvolvimento do projeto e como é que a gente chega para conseguir alcançar esse resultado, né? Eu vou colocar uma reflexão para a gente aqui, que queria que a gente fizesse um exercício de escala mesmo, né? Eu vejo que vocês têm uma oportunidade muito interessante de começar algo muito saudável, né? De provocar relações muito saudáveis, assim. E isso tem tudo a ver com a sociologia urbana também, né? Então, assim, se a gente for pensar os condomínios isoladamente, né?
como a gente transformaria uma cidade, como a gente transformaria uma sociedade, né? Quando a gente começa a estabelecer essas relações. E aí, vou pedir para vocês uma ressalva na escala, e aí vocês podem falar dentro do olhar de vocês e da escala de vocês, mas outro dia eu vi uma crítica que me fez pensar muito sobre aquela série Adolescência, né? Que foi muito chocante, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, e que trouxe muitas reflexões. E aí eu vi uma crítica sob o olhar da arquitetura nesse sentido, do quanto o nosso trabalho, né, quando a gente projeta, o quanto a gente tem a capacidade de isolar mundos ou de abrir novos mundos, né? Então a crítica dizia mais ou menos assim, né, que hoje quando a gente vai projetar, sobretudo em alguns segmentos de um padrão médio alto, né, a gente consegue criar essas bolhas para os nossos adolescentes, né? Então eles têm o closet, eles têm a suíte, eles têm a TV, eles têm um quarto confortável com uma cadeira gamer, não é isso? Né? Por E isso que eles eles só querem jogam sair de casa aos videogame. 50. Exatamente, eles jogam videogame com alguém que está no outro continente, né? E aí a gente, de certa forma, os nossos projetos, eles criam essas condições. Dá para a gente fazer uma reflexão sobre isso, e é bastante preocupante, porque esses isolamentos, eles vão omitindo, né, muitas coisas importantes, nesse caso para os pais, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse potencial transformador que vocês duas têm dentro dessa escala, né? É muita responsabilidade quando você, dentro dos seus projetos, você tenta estabelecer essas relações e administrar esses conflitos, e o quanto você tem a possibilidade, o privilégio de colocar essas sementes, como você mesmo falou, para que numa escala importante a gente construa uma sociedade melhor. Porque quando a gente fala que tudo acaba em condomínio, né? O condomínio, cada reunião de condomínio, acho que a gente frequenta, é um reflexo da nossa sociedade, né? Como é que a gente tem potencial e o quanto é perigoso um profissional que não saiba lidar com isso, e o quanto é salutar um profissional que saiba lidar com isso. O que vocês acham, assim? Olha, eu queria responder primeiro. Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa abrir os muros. Não existe uma cidade complexa de muros. Uma cidade complexa, ela é permeável, permeável para as pessoas. Então, você pode fazer um condomínio, sim, juridicamente ele funciona muito bem, mas a forma como ele se relaciona com o entorno que precisa mudar. A questão da segurança não está refletida no muro, está refletida em quanto de pessoas a gente consegue colocar para a rua, Quanto mais trazer na rua. movimento, mais seguro. Exato. Então, os projetos que a gente faz, a gente cria viários, caminhabilidade com comercial e cria clusters, né, de comercial conectados com os espaços de caminhabilidade, para que as pessoas tenham desejo de sair para a rua, para que elas tenham vontade de estar de forma conjunta nesse espaço público, no espaço comum. Então, os muros precisam cair definitivamente, né? Porque aí a gente vai ter uma segurança de verdade, de fato, né? Eu já fui assaltada na minha casa, que tem um muro altíssimo, uma casa alugada, onde eu morava, e agora eu comprei minha nova casa. Então, essa casa alugada, com um muro altíssimo, me proporcionou, dentro de um condomínio, um assalto à mão armada com 5 homens encapuçados. E que ninguém via porque estava E dentro que do ninguém muro. vê porque eu estava lá dentro. Então, assim, até onde a gente realmente pode afirmar que é o muro que traz a segurança? Será que a gente não pode subverter um pouquinho essa regra e começar a pensar de uma outra forma? Juridicamente, acaba em condomínio, ok, porque a gente vai compartilhar o espaço de forma condominial, mas não necessariamente eu preciso de muros. Então, como a gente vai começar a projetar a cidade de uma outra forma? Pensando na segurança de um outro jeito, né? A história das cidades inteligentes que está chegando por aí, para mim eu não gosto desse título, né? Porque a gente está criando uma cidade inteligente. As pessoas têm que ser inteligentes, a cidade tem que ser eficiente. Então eu tenho isso como uma máxima no meu trabalho, sabe? É trazer a tecnologia para servir a nossa inteligência, né? E colocar isso na cidade como uma fonte, né, de possibilidades, não de trazer segurança, mas de organização, de ordenação dessa governança. Você né? tem uma preocupação de que
de que esse produto hoje, cidades inteligentes, seja não tão orgânico, não tão humano? Você se preocupa com Eu não isso? sei se é uma questão de humanidade, eu acho que a gente confunde um pouco a questão da governança com a tecnologia e como as pessoas vão viver dessa forma, porque a falta de privacidade é grande demais, né, a falta de privacidade, ela afeta muito o comportamento humano, né. Então eu acho que isso é o grande problema das cidades. Se a gente tivesse cidades mais complexas, mais permeáveis e menos muros, a gente teria cidades mais seguras com menos tecnologia, ou com menos necessidade de tecnologia para controle. Então é uma questão de paradigma, o que a gente vai adotar como verdade para o nosso desenho urbano, né. Isso é que eu acho que a gente precisa levar em consideração, né. Eu acho que tem um desafio que está todo mundo enfrentando, que é hoje projetar. Hoje, até na palestra agora estava, né? Hoje tudo é fluido, nada é feito para durar. Porque culturalmente as coisas estão mudando muito rapidamente. Tudo é muito rápido, mas na verdade tudo que é projetado é para durar. Assim, a gente fala, nada é feito para durar, mas um edifício ele vai durar 50, 60 anos, e hoje, retrofitado, ele vai durar 100, 150. O bairro ele vai ser ocupado, organizado, mas ele é feito para durar. Então, tem uma cultura líquida, mas o projeto, ele é um projeto de longo prazo, né? Quando você projeta, você vai levar 2, 3, Você 4, não 5 estará mais anos. aqui Exatamente, e o seu estará. desenho estará. Então, assim, quando a gente fala do tempo de vida útil, né? Você vai ter entre pensar, fazer estudo de viabilidade, projetar, construir. Você pode ter 4 anos, 5 anos, 10 anos, se for alguma coisa que enroscou muito, mas depois aquilo vai ter uma vida de 100 anos de uso e Claro. operação. Então, acho que, primeiro, no mundo líquido, você trabalhar com o longo prazo é muito desafiador, bem desafiador. E a outra coisa quando você projetava na década de 90, na década anos 90, anos 2000, como tudo demorava um pouco mais para mudar, era como se estivesse colocando um transatlântico, né, no mar. Os movimentos eram lentos. Agora, parece que você colocou o muito Tom rápido. Cruise numa lancha e você está É, uma vivendo Missão loucura. Impossível 3, né, enlouquecido, pulando num Mas banco de por trás da isso que o lancha. nosso trabalho aqui de nós 3, né, 3 mulheres, né, o nosso trabalho é um trabalho muito importante e de grande responsabilidade, porque a gente está constituindo cidade, a gente está tocando na vida de pessoas. Essas pessoas vão utilizar esse nosso projeto por muitos e muitos anos. Isso vai impactar a cidade ou positivamente ou negativamente. Então, como é que a gente se comporta diante dessa situação, O né? Artigas falava que os nossos projetos nunca podiam parar de falar. Tinha Claro, essa frase muito verdade. interessante que eu acho, né? Ou seja, Sim, os projetos, eles precisam ter uma responsabilidade urbana porque eles nunca param de falar. O que você está colocando, Belle, é que assim, a gente muda de assunto, né? Ou seja, Exato. esses projetos vão ter que Interessante. continuar falando, mas eles vão mudar de assunto claro. a cada momento, Você né? quer ver o desafio, assim, o que agora é impressionante? A gente está vivendo a maior transformação que a gente já viveu, que é a transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, de inteligência artificial, gente, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer em 20 anos, né? Tá todo mundo vivendo, experienciando isso juntos. E isso afeta as pessoas individualmente e coletivamente, em tudo. Em absolutamente tudo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma população envelhecendo, como também nunca se viu uma população que está indo para a terceira idade, que num determinado momento, o Brasil, né, em 20 anos, está entre os 10 países do mundo com maior população acima de 60 anos e uma população ativa. Então, a gente está falando de longevidade, de uma população ativa, com sabedoria, num mundo digital. Agora vem cá. Buscando, e aí o que eu acho do contraponto, quanto mais digital tiver, aí é uma opinião minha, mais falta as pessoas vão Claro. sentir
de natureza, Claro, de convívio e de total. tempo. E tempo Já estamos já estamos. sentindo. Vai ser a coisa mais preciosa do mundo. Então, assim, por que estourou agora? E a gente fala, não tem a ver, mas tem. Por que o mundo inteiro está pintando cachorro? Eu tenho 3 filhas. Todo mundo pintando cachorro, aquela coisa que você fica 2 horas fazendo livrinho de colorir, virou uma febre no mundo. Porque é a antítese do celular da rolagem infinita. Você fica 2 horas focado em algo que você vai ter que criar, você não está assistindo. Quanto mais tecnologia, mais convivência, mais hobby. Mas sabe o que eu acho que assim, é importante isso que está falando, mas tem uma coisa que nós que projetamos precisamos fazer, né? A gente tem um programa no escritório que se chama Senses Pro. A gente começou isso na arquitetura, no núcleo de arquitetura, aplicando estímulos sensoriais na edificação para alcançar uma arquitetura curativa. Hoje a gente está aplicando isso nos projetos urbanos. Então a gente desenhou, por exemplo, Vista Verde aqui em Araçoiaba da Serra, que é um projeto de 4 milhões de metros quadrados, diversos núcleos, é um bairro. Sim, é um bairro. Né? É um bairro. A gente tem comercial, a gente tem lazer, tem tudo ali. Agora, o que a gente trouxe para dentro desse espaço? Os estímulos sensoriais, que a partir disso você se conecta com o meio natural. É isso. Né? E aí você sai desse looping digital É. que a gente está vivendo, porque você desenvolve uma sensação de pertencimento a esse Sim. lugar. Né? Você Porque vivencia, está você não assiste. estimulado. Então, isso eu acho que assim, a gente deveria aprofundar muitos estudos relacionando o ser com o espaço natural, para que a gente possa trazer atividades, inclusive para a terceira idade. De né? convivência, Trazer de essas pessoas contemplação. pra rua. Exato. A gente Sim. tem indicadores muito importantes, né? Que mostram o quanto isso é necessário, né? A gente está num país que a saúde emocional, ela está passando por altos índices, né? De pessoas com problemas emocionais, né? Depressão, ansiedade e tal. E eu sinto que a oferta, ela é muito importante, né? Se você perguntar primeiro, certamente a resposta não vai ser uma aceitação imediata para algumas propostas que você está colocando, mas ofertar é importante, né? Você sabe por quê? Porque a pessoa nem sabe ainda que ela precisa. Exato. Quando ela antevê uma tendência, é como você na hora que você passa, você não percebe que é tão importante. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Às vezes, na lista de alguém que quer morar em algum lugar, se você falar, me pontua os 10 itens mais importantes para você, talvez segurança esteja em primeiro lugar. E a coisa do espaço verde esteja em último. Mas na hora que ela estiver vivendo, trabalhando naquele lugar, essa isso. oferta de um espaço saudável, que integre, que acolha, é o que vai fazer a diferença na qualidade. Esse exemplo que do você usar deu, e viver ou trabalhar esse ali. exemplo que você deu desse projeto no Itaim, né? Em que essas profissionais que cuidam de crianças encontraram ali um ambiente seguro e confortável, é exatamente a resposta disso, né? Ou seja, as pessoas buscam por isso, mas nem sempre elas têm a consciência do que elas precisam buscar. Até E eu acho que verem. os projetos levam a isso, né? Mas a gente tem um problema maior, eu acho, nessa situação, que é a cabeça dos incorporadores e desenvolvedores. Porque eles ainda estão na página anterior, fechando a conta do VGV, sem investir no ambiental e no social, porque eles têm medo do número, e eles ainda não descobriram que o mercado ESG te propicia uma série de ferramentas que fazem com que a conta desse investimento aqui saia zero, a fundo perdido. E como você acha e ele que não poderia... onera a conta do VGV esperado pelo investidor. Né? Então a gente tem hoje no escritório, por exemplo, um núcleo de funding, onde a gente busca as ferramentas de mercado para viabilizar as nossas proposições de ambiental e social, que é, na verdade, o que vai dar suporte para o econômico, que é o tripé da sustentabilidade. E hoje, como você vê, assim, como você acha que seria uma atuação eficiente para poder apresentar isso para as incorporadoras, porque é uma transformação. Você tem que de visão. Não existe outra forma, você tem que apresentar com a conta fechada, a conta financeira fechada.
Porque se você fizer isso, você consegue implantar. Uhum. Que é o que a gente começou a fazer isso porque a gente não conseguia trazer a ideia para fazer fechar a conta via VGV, não fecha a Uhum. conta. Uhum. Né? Então a E gente você foi acha que as buscar no pessoas mercado estão... outras ferramentas. Você Fecha- acha que as fecha quando pessoas você tem estão empreendimentos muito preparadas? grandes. Você acha que as pessoas hoje elas estão preparadas para escolher produtos diferentes quando há um valor adicional, por exemplo, dentro de um projeto que levou como bandeira principal o ESG? Eu tenho Porque a gente certeza tem dados disso. contrários. Eu Por isso que eu tenho- estou fazendo essa Pois pergunta. é, mas se você for olhar os empreendimentos que a gente desenvolveu, a gente já fez pesquisa de mercado para entender qual o resultado, né? Por que você comprou aqui e não comprou ali? Ah, porque aqui eu tenho um espaço natural, aqui eu tenho uma relação, eu tenho um pomar, aqui eu tenho não sei o quê, aqui, né? Então, ele tem estímulos. E outra, as pessoas hoje buscam espaços familiares, onde eles possam viver e experimentar com a família. Não é só uma casa, uma moradia dentro de um muro fechado. Eu quero me conectar com o espaço natural. Isso vai crescer. Então, Eu acho isso que é uma está tendência crescendo, que é vai uma... crescer. eu acho que isso já está, na minha opinião, vejo consolidado, porque eu trabalho muito fora de São Paulo. Talvez Por isso que você ainda não essa tenha- Talvez diferença pra de quem tá cenário é ouvindo- muito importante. Muito assim, importante, né? muito Acho que por isso que eu importante. falei logo no começo da nossa conversa. A gente fez São reserva do Paulo... Paiva, Campinas, Pois agora a gente está é. fazendo o bairro Casarão Figueira, a Casa Figueira, a gente participou. Muito legal. Eu acho que é uma tendência, Sim. é uma tendência, e eu acho que tem até projetos antigos que levam um pouquinho para essa reflexão de quem está mais em São Paulo, quando você pega, por exemplo, Riviera de São Lourenço. Por que Riviera de São Lourenço continua com imóveis valorizados? Quando você fala, é por causa dos empreendimentos, aí você vai nas pesquisas e conversa, vai analisar as pesquisas e conversa com quem está à frente da Riviera de São Lourenço. As pessoas vão para lá porque elas dizem, aqui eu fico tranquila porque meus filhos andam de bicicleta, porque eu posso pegar a bicicleta e ir até a praia, porque eu consigo fazer caminhada, porque eu vou numa praça, levo meu cachorro, conheço gente. Eu conheci hoje, eu tenho amigos de final de semana em Riviera, que não são de São Paulo. Então aí você olha e fala, opa, se você pega um projeto que é tão antigo e que já traz um pouco disso, os projetos novos, que agregam ainda tendências novas, uma nova visão, quer dizer, um outro olhar sobre os espaços, a tendência é ser mais Agora, ainda. tem uma coisa né? importante na sua pergunta, que está relacionada a isso que ela está falando, que é o seguinte, será que as pessoas estão preparadas? Eu acho que não importa se elas estão preparadas ou não. O que eu acho é que esses projetos que nascem com uma preocupação social, ambiental e capital, né, eles já vão fazer parte daquilo que é a nova maneira de olhar o mundo, de fazer o mundo. Porque quando você tem um projeto e sem o recurso que atrapalha o resultado do seu VGV, você consegue viabilizar uma ação social que potencializa a economia local, você está, de certa forma, fazendo um bem para aquela comunidade. Ou seja, independente de se isso fecha a conta ou não para o investidor, porque já fechou, porque você trouxe um outro recurso para financiar isso, não está saindo do VGV, certo? Então, pouco importa para o investidor se esse projeto vai ou não criar um benefício para a comunidade e para o ambiental. Ele vai ter o resultado que ele quer e ainda vai estar suportado pelos dois outros tripés da sustentabilidade, ou seja, o interesse capital está combinado com os pilares da sustentabilidade Social ambiental, fazendo com que isso aconteça de melhor para aquele lugar, para aquela região, para aquelas pessoas e para ele, para o resultado que ele espera como financeiro Bom, e a gente capital, precisa né? encerrar. Acho que a gente conseguiu fazer uma abordagem aqui em todas as escalas da cidade, né? Desde a maneira como a gente projeta as nossas unidades habitacionais, quando a gente falou um pouco sobre a possibilidade da gente criar isolamentos ou não. A gente falou um pouco sobre essa possibilidade de não olhar para o condomínio isoladamente, mas tentar criar essas relações entre eles, né? E a gente falou de um universo fora de São Paulo, né? Que é essa sua oportunidade de, enfim, de plantar boas sementes para que no futuro a gente tenha uma cidade
e começando numa menor escala, né, compondo cidades Organizada. melhores, né? De tudo que a gente conversou, acho que o que fica é a responsabilidade, Exato. né? A responsabilidade Com que nós temos certeza. como profissionais, assim, Aham. e que a O gente mercado tenha inteiro. e que a gente tenha É. cada vez mais consciência Consciência. dessa responsabilidade. A Sem arquitetura, ela dúvida. tem essa força muito importante Muito. e a gente precisa saber fazer o bom uso dela, Com né? certeza. Que a gente não E- esqueça a durabilidade, o impacto que tudo causa. E o que eu né? mais desejo Claro. também é que a gente consiga estender esse debate para todos os segmentos do setor imobiliário e dos condomínios. Sim. Né? Não só em condomínios fechados, né? Não só em regiões mais privilegiadas, né? Mas que essa qualidade de vida, através dos projetos, possam chegar para todos esses segmentos, os segmentos econômicos, né? Que a gente tem uma produção tão importante, né, aqui na cidade, a gente tem um déficit habitacional muito importante, né? Então que a gente consiga levar um pouco dessas ações para todas essas pontas, né? Que a gente consiga mudar a vida das pessoas, Com independente certeza. de onde elas estão, da renda familiar, ou seja, todo mundo, a cidade é para todos, né? Todo mundo precisa se sentir parte dela e viver bem nela. É Então isso. eu vou precisar encerrar. Foi muito legal conhecer Muito vocês. legal, Muito muito obrigada legal. pela experiência que vocês trouxeram. E eu espero que a gente tenha deixado aqui uma reflexão, né, para os síndicos que venham ouvir a nossa conversa, que eles busquem alternativas para os seus condomínios, para quem está começando projetos como a Patrícia colocou. Tomara que a gente também tenha deixado a nossa semente aqui para Com certeza. quem vai nos assistir. De Tá bom? reflexão. Né? Agradeço muito pelo espaço e pelo conhecimento. Foi um prazer. Obrigada. Tá bom? Uma Muito delícia. obrigada, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau.